paz a todos. Para você que está chegando agora nesse vídeo aqui, a parte 2 do vídeo como expulsar demônios. Na descrição desse vídeo vai estar a parte 1. Se você não viu a primeira parte, na descrição vai ter o link com a parte 1. Então nós paramos deixa eu ver aqui o texto. Sem posição de mão. Parei nesse texto aqui. No primeiro vídeo eu parei aqui, né? Resistindo ao diabo. Então não vamos continuar daqui. Eu só tinha lido o primeiro Tiago 4:7 em diante, mas vou ler de novo ali. Acho que não li, aliás. No primeiro eu não li, só contei algumas coisas ali, um testemunho sobre essa experiência em relação a resistir ao diabo. Tiago 4:7-10 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Efésios 4:24-29 diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade para cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, resistindo ao diabo. Então vai ter situações que, se você não tiver uma vida confessando teus erros, buscando melhorar, se você não ainda mente, faz coisas que não agrada a Deus, se ira por qualquer coisa boba, não pede perdão, furta ainda, coisinha, pode ser uma agulha, meu irmão. Se você trazer uma porca, um parafuso da empresa que você trabalha, que está num canto, não pediu pro dono, ninguém te autorizou a trazer, isso é roubo. Então, diante de Deus, você está em pecado. E Satanás sabe que você está em pecado. Se você pratica qualquer uma dessas coisas aqui, ainda que está dentro da igreja, quando você for orar, você não tem autoridade. Muitos que estão fazendo isso, eles já não oram por alguém, porque eles sabem que não tem autoridade, eles sabem que estão em pecado. Então eles não têm coragem de enfrentar Satanás, porque já estão em pecado. Eles até creem em Jesus, até se batizaram nas águas, só que chega na hora de enfrentar um demônio, eles sabem que eles não estão bem certinho com Deus, para chegar ali e ter como enfrentar um demônio cara a cara. Porque o demônio pode jogar na cara dele ou na cara dela as falhas que ele não mudou ainda, que ele não se arrependeu. Então por isso muita gente, ou por falta de experiência, ou porque é menino na fé, ou então porque tem muitas falhas aqui, como está dizendo esses textos aqui ainda, a pessoa ainda não mudou totalmente, está começando a deixar furo de novo. Então ele não tem coragem de enfrentar um demônio, porque ele sabe que está cheio de furo, está cheio de falha. Mas aquele que realmente tem coração sincero, ainda que ele falhe uma coisa ou outra, não que ele viva para mentir, porque quem realmente se converteu, ele não gosta mais da mentira, ele gosta da verdade agora. Ele se ira por coisa muito séria, mas é ira contra o pecado. E quando é por coisa boba, o Espírito Santo já convence, já vai lá, pede perdão. E ele toma cuidado para não dar lugar ao diabo. Se ele furtava, ele não furta mais. Agora ele tem prazer em trabalhar. Se ele não está fazendo a obra de Deus, não é 100%, que se trabalhar, fazer a obra de Deus também dá trabalho. Muitos acham que não, né? Um dos exemplos, eu fui expulsar demônio. A última experiência que eu passei nisso, eu cheguei em casa 3 horas da manhã, né? Lá enfrentando demônios também. E cuidar o que sai da tua boca, para que não tenha brecha para Satanás colocar dúvida quando você for orar por alguém ou expulsar demônio de alguém. 1 Pedro 5:6-9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Uma experiência que eu passei agora não faz muito tempo. Eu fui na casa, eu estava em casa uns 20 dias atrás, a gente está agora na época da pandemia do coronavírus.
para quem vai ver esse vídeo lá na frente, né? Talvez não sei até quando a gente vai estar por aqui, mas se no futuro alguém ver esse vídeo está sendo gravado na época da pandemia do coronavírus. E uns 20 dias atrás, mais ou menos, e hoje é dia 31/3/2020, na hora que eu estou gravando esse vídeo, são 10h13 da noite. E naquele dia, quando vieram me chamar, era quase meia-noite. Um moço e uma moça chamaram na frente da casa e perguntaram. Eu fui na janela, esse aqui é o pastor Paulo? Eu disse, sim. Conhece a fulana de tal? Era filha de alguém que foi vizinha nossa por um tempo aqui, mas eu não sabia o nome dela, porque ela não varava direto com a mãe, ela fazia ela trabalhava fora com um serviço que não é de acordo com o padrão cristão, né? Não quero entrar em detalhes. Daí eles disseram, não, eu não conhecia aquele mocinho, aquela moça. Nunca tinha visto eles. Eu disse, que ela caiu, acho que bateu a cabeça, não sei o que, acho que vai ter que levar no hospital, o senhor não pode lá levar ela no hospital. Eu disse, tá, tô me arrumando, daqui a pouco eu tô indo lá. Ela tava morando numa casa, eu acho que uma rua depois da minha, tinha mudado pra perto. Cheguei lá, parei o carro, dei o rapaz no portão e disse, olha, mas eu tô achando que o caso dela não é caso de hospital, é demônio, acho que ela tá manifestada. Eles, então tá bom. Eu já fui presumindo que podia ser uma coisa nesse sentido, porque eu já conhecia a família. Então já tinha visto algumas coisas assim que sabia que tinha coisa ali pra... Mas a gente não vai entrar na casa de ninguém à força, né? Então não é quando a pessoa chama e pede. Cheguei lá, parei o carro, estacionei, entrei, ela tava lá deitada em cima da cama, assim, da cama bem reta, dura, e de olho aberto, chorando, sem se mexer, e a mãe dela assim com as mãos levantadas sobre ela, falando em línguas. Eu li aquilo assim, e o demônio nada, nem bola. E daí eu cheguei, bati no ombro da mãe dela, pedi licença, pedi pra eles fechar a janela, que eu não tava ali pra dar show, né? Que a janela do quarto era bem em cima da cabeceira da cama dela, onde ela tava deitada. E eu coloquei a minha mão na cabeça dela, fiz 2 orações, na segunda ela levantou. Ela levantou melhor. Daí preguei algumas coisas pra eles ali, falei sobre Deus, sobre ir pra igreja e tal. E eu via que aquele casal, o mocinho e a mocinha, que vieram aqui, que não era casal, né? Era amigos apenas, vieram me chamar. Eu via que eles tinham um demônio também, mas só que eu não vou expulsar demônio de quem não pede oração, né? E eles pediram pra orar só por ela. Falei algumas coisas de Deus pra eles, disseram que já tinha estado em igreja e tal, não sei o que. Eu disse, não brinca com isso, busque Jesus, assim, tá, vim pra casa. Não deu 20 minutos, as crianças da casa, daí 2 crianças, uma de 8 e 3 crianças, aliás, um menorzinho, um maiorzinho de 8 e um na parte de 10, mais ou menos, entre 8 e 10 anos, os 2 maiorzinhos. Ali na frente de casa, apavorado, o pastor vai lá que agora manifestou naquela moça e está dizendo que se ela for embora ele vai matar ele vai matar ela na estrada do diabo, falava no corpo dela. Ele está, tô indo lá. Ele disse, Jesus, é hoje. Cheguei lá, agora tava essa moça, a outra mocinha que tinha vindo primeiro me chamar com o outro rapaz, manifestada, sentada na rua, numa cadeira que eles botaram. O rapazinho que tinha vindo chamar com ela na primeira vez, com as mãos assim levantadas sobre ela, sem encostar nela, chorando ali e rezando, né? Era reza com mistura de oração ali, e tentando fazer o demônio sair. O demônio nem bola, rindo. Eu digo, Senhor Jesus. Cheguei, peguei ela pela mão, ele olhando assim pra mim, debochando, disse, vem. Levei pra dentro de casa, eles puseram a cadeira, chamei tudo pra dentro de casa. Eles voltaram a sentar assim quase na minha frente, e ele olhando, o demônio nela manifestado, olhando pra mim e debochando, rindo. Mas antes de orar nela, peguei e orei nele. Ele foi o primeiro a manifestar, manifestou 2, 3 vezes ali, e voltava. Daí eu orei nela também, ela caiu manifestada ali, mandei sair. Ela levantou, já o rosto dela já estava diferente, não era mais a mesma moça de antes. O rosto estava sereno, tinha sido liberta. Só que o rapaz, ele não conseguia permanecer sem o demônio voltar, porque tinha uma mágoa nele, tinha uma brecha. Eu disse, cara, teu caso, tu tem que liberar perdão. Tu tem mágoa de pessoas. E ele disse, eu não consigo, eu tenho mágoa de pessoas mesmo, mas eu não consigo perdoar. Eu disse, cara, eu não posso salvar ninguém, quem salva é Jesus. Até o meu próprio filho, né? Eu tenho um filho e uma filha, a minha filha é casada. Se ele se desviar
e eles der brecha para Satanás, se eles não se arrepender, se eles não pedir perdão pelos pecados deles, eu não consigo libertar nenhum deles. Quem liberta é Jesus, a gente pode só no máximo orar. Eu posso te ajudar, posso orar, posso te aconselhar, mas a libertação é se tu se render a Jesus, se tu pedir tu perdoar essas pessoas e depois se render a Jesus. Daí citei, né, Mateus 12, do 43 ao 44 lá, 43 em diante. Deixa eu ver onde é que está o texto aqui. A verdadeira liberação está aqui na frente. Sobre o que Jesus fala, que se o demônio for expulso de alguém, ele vai, mas ele volta, né? E volta 1 mais 7, dali da pouco vai, se orar e expulsar aqueles demônios, vai aqueles 8, da pouco vem 8 mais 7, daí já dá 50 e poucos. Se de repente alguém orar de novo, aqueles 50 e poucos volta com mais 7 cada um, já dá 400 e pouco. Daqui a pouco tem uma legião na pessoa, porque não é apenas receber uma oração de alguém, dali em diante a pessoa se entregar a Jesus, ela tem uma vida que agrada a Deus, e se isso acontecer, ela vai se encher de Deus. Se ela se encher de Deus, o demônio não consegue mais entrar de volta. Então ele pode só ficar ao derredor, como eu li naquele texto ali antes. Por que ele está ao derredor aqui? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que ele está ao derredor agora? Porque agora, dentro de mim, tem o Espírito Santo. Então ele não pode entrar, a não ser que eu dê brecha, a não ser que eu não vigie, como eu li nesses textos aqui antes. Ou eu peque e não confesse meus pecados, se eu não me arrependa. Eu perco o temor de Deus. Aí vai ter brecha para ele entrar, e se ele entrar, daí o estrago é feio. Daí é pior do que, eu vou ser uma pessoa pior do que eu era antes de conhecer Jesus. Porque daí se aqueles demônios que tinha antes fazia estrago, imagina agora vindo vários, né? Então não brinque com isso. Sem entrevistar o demônio e sem imposição de mãos, né? Que eu já falei antes no outro vídeo, né? Não vai achar na Bíblia dizendo que Jesus botou a mão na cabeça de alguém, sai em nome de Jesus. Nem os apóstolos, eles tocavam em alguém quando era por enfermidade, mas quando era demônio eles só davam ordem para sair, e o demônio tinha que ir embora. Marcos 5, do 6 ao 13, né? Fala aqui do gadareno, e diz assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio já estava ali falando, né? Por quê? Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus deu uma ordem para ele sair, o demônio manifestou falando. Jesus não estava entrevistando ele, né? Não ficou ali usando o demônio para botar medo nas pessoas. Mas nesse caso aqui, Jesus fez uma pergunta. Por quê? Porque Jesus estava ensinando os discípulos, estava mostrando, né, que tinha tipos de demônios, tinha castas de demônio que era só com jejum e oração. Então estavam numa escola onde Jesus era o professor. O Filho de Deus estava ensinando eles, para que quando eles passassem por alguma situação parecida, eles saber com quem estavam lidando. Então por isso Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora. Aqui você já sabe o resto da história, eles entraram nos porcos e tal e tudo mais. Então, por que Jesus perguntou? Jesus não estava entrevistando ali para botar medo nos discípulos ou para manipular as pessoas na igreja, para dar dízimo e oferta por medo do diabo. Não, era apenas para ensinar que tem pessoas que vai ter mais de um demônio. No caso daquele homem, o gadareno, era uma legião. Se não me engano, 2.000 demônios, porque foi 2.000 porcos ali que os demônios entraram. Não, era quase 2.000, tá aqui o texto, ó. Quase 2.000 porcos e que se jogaram de um despenhadeiro, que era a quantidade de demônios que estava naquele homem. Marcos 1, 23 a 26 dizia: estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo? Quando Jesus estava lá no templo, né? O demônio manifestou dizendo: Jesus Nazareno, viesse destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Por quê? Porque Jesus não estava ali querendo aparecer. Jesus não estava querendo fazer demonstração de poder, e nem estava querendo, né, fazer show com expulsar demônio. Até porque ele não precisava que o demônio dissesse quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho. Ele não precisava provar para ninguém quem ele era, porque os sinais que ele estava fazendo, o que ele pregava, já mostrava quem ele era.
E ele não precisava se exibir para ninguém. Não precisava ele ficar insistindo, eu sou filho de Deus, o diabo vai dizer quem eu sou. Não precisava disso, embora hoje alguns usem isso. Usam o próprio diabo para tentar amedrontar o povo, para fazer o povo fazer o que eles querem dentro da igreja por medo do diabo, daquilo que eles vêem nas manifestações. Meia hora a pessoa sofrendo manifestado com um demônio nela, enquanto eles estão se aproveitando daquele demônio para colocar medo nas pessoas que estão no culto, para manipular as pessoas a dar dízimo, sacrifício e tudo mais, e tirar o couro daquelas ovelhas naquele lugar. Então Jesus não perdia tempo. Era perguntas rápidas quando era algo didático para ensinar para os discípulos, nada mais que isso, né? E nada para botar medo nas pessoas, apenas para ensinar com quem estava lidando, nada mais que isso. Marcos 3, 11, 12, né? E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo, tu és o Filho de Deus. E eles o ameaçavam muito para que não o manifestassem. Eu, quando vou orar na casa de alguém, geralmente eu peço para fechar uma janela, fecho o que tiver ali que possa às vezes expor a pessoa ou constranger a pessoa, que na hora da oração alguém passe na rua e vai ver o que está acontecendo. Eu peço para fechar a janela, porque eu não estou ali para dar show, eu não estou ali para expor a pessoa, nem constranger a pessoa diante dos outros. Quando é dentro de um culto, numa igreja, é diferente, o ambiente é próprio para aquilo. Então quem está ali, quem foi naquele culto, já vai sabendo que se de repente é um culto que tem oração nesse sentido, pode acontecer. Então quem está ali está preparado para aquilo, né? Está predisposto a ver, né? E sabe que ali não é um show, embora em alguns lugares, como eu disse, eles façam disso um show, né? A verdadeira libertação, como falei antes, né? João 8, 32, 36, Jesus fala que a verdadeira libertação é conhecendo a verdade. Se eu conhecer a palavra de Deus, depois que eu fui liberto daquele demônio, que é uma preliminar da verdadeira libertação, porque o demônio vai embora, é só uma trégua para dar tempo de você conhecer Jesus. Se você não se render a Jesus, se você não for buscar Deus de verdade, não se encher de Deus, o demônio volta. Por isso que muita gente vai para as igrejas, muitas vezes, vai lá buscar apenas um milagre, ou às vezes alguém vai na casa e ora, e daí dá uma melhorada, pensa que não precisa servir Deus. Só que quando isso acontece, Só que quando isso acontece, a pessoa para de buscar Deus, o diabo volta e fica pior. Se a pessoa fumar um baseado, vai fumar 10, se beber um copo de cachaça, vai beber uma garrafa inteira, vai entrar para dentro da garrafa. Se brigava, se era de fazer confusão, agora fazer muito mais confusão. Imagina se um demônio fazia estrago, imagina agora uma pessoa com 7 demônios dentro dele. Então Jesus falou que lá no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não buscar Jesus, não se render a Jesus para valer, você não vai ser liberto de verdade. A verdadeira libertação vem por se render a Jesus. E do Mateus 12, de 43 ao 45, Jesus deixa claro. E quando Jesus falando, não é um pastor, não é qualquer outra pessoa falando, é Jesus falando. E quando ele diz assim, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Falando ainda sobre entrevistar demônio, tinha uma pessoa da minha família que ela ainda não se converteu. Ela manifestava muitas vezes, né, assim no início da minha caminhada, eu perdi as contas assim, das vezes que foi orado e ela manifestar demônio, e às vezes manifestar daqueles, como eu disse, de mudar a voz, o olho virar para trás, parece que não é mais a pessoa que está ali, né, que está só o corpo, mas o corpo ainda fica meio desfigurado. E daí numa dessas vezes a minha mãe me ligou, eu estava indo deitar e senti que não era para deitar, me senti incomodado, parece que não era para deitar, daí sentei no sofá, comecei a ler a Bíblia e de repente a minha mãe me liga, Paulo, vem aqui, o negócio tá feio aqui. Eu disse, mãe, a mãe conhece a palavra, a mãe já tá na igreja também, ora aí. Disse, não, Paulo, vem aqui que eu não sozinha não consigo. Disse, mãe, mas a mãe não tá sozinha. Faz aquilo que a mãe vê na igreja, quando a gente ora pelas pessoas também e tal. Não, vem aqui que eu não consigo. Então tá. Daí eu até pequei, né? Porque daí eu insisti pra mãe. Mas eu queria que a mãe usasse a fé, não queria que a mãe aprendesse a se virar quando não tivesse ninguém por perto. Mas aquele dia era necessário mesmo ir lá. Eu cheguei lá, quando eu chego na porta que eu entro, eu sinto o demônio dentro de casa. Quem tem o Espírito Santo e já passou por esse tipo de experiência sabe o que eu estou falando. Tem ambientes que você chega, você sente na tua carne a presença do diabo ali.
sente aquele clima pesado, aquele ambiente assim que... Claro, isso é quando o Espírito Santo quer te mostrar algo, né? Não é sempre também, não é quando a gente quer. Ou quando a gente olha para algumas pessoas, a gente vê a tribulação na pessoa, vê o ódio do demônio no olho da pessoa, ainda que a pessoa não diga que ela está com ódio. Mas em alguns casos a pessoa chega a confessar depois que estava com ódio, porque era o demônio ali na pessoa, não é a pessoa em si. E daí eu entro na casa, oro no meu tio que estava em cima da cama sentado, assim com as pernas retas para frente, mas ele nunca manifestou demônio. Eu orava nele e eu sentia que dava aquele alívio dentro de casa. Daí eu orei 2 vezes, e daí nas 2 vezes eu sentia voltando, até que eu perguntei, eu olhei pro ar assim, e disse: eu sei que tu tá aqui, eu sei que tá voltando, por que tá voltando? Perguntei pro ar assim, eu sabia que estava ali. E daí saí para orar dentro de casa, né, repreendendo na casa. A minha mãe foi atrás de mim: Paulo, ora nela, ora nela. Eu disse: não, mas já vou orar nela no final. Mas tá bom, vou lá orar nela agora. Quando eu botei a mão nela, que eu disse: sai em nome de Jesus. Ela manifestou, o demônio manifestou pulando no meu tio em cima da cama, de unha, dizendo: eu tô aqui porque eu vim buscar ele. Respondendo a pergunta que eu tinha feito antes de ele estar manifestado, porque ele estava ali na presença, eu sentia. E daí eu disse: está amarrado no nome, ele caiu no chão, ela manifestada. Dei a ordem para sair, ele foi embora. Ela não lembrava de nada. Só que eu não estava entrevistando demônio. Eu me incomodei com aquilo porque eu orava, eu sentia sair e eu sentia voltar. E esse tio nunca manifestou demônio, mas estava nela. Então em alguns casos você vai orar numa casa, às vezes tem alguém, tu vai orar num que está ruim e o demônio está no outro. Às vezes a criança está doente e o demônio está no pai, está na mãe. Pode acontecer o caso de estar na criança também, porque o demônio não respeita a idade. Às vezes você ora num jovem e o demônio está na velhinha na casa. Então, e às vezes pode estar em ambos. Então quando você for orar em alguém ou te chamar para orar, pede esse discernimento. Se você não tem ainda, um dos dons do Espírito Santo que um pastor falava sempre para nós é discernimento de espírito, lá em 1 Coríntios 12, quando fala dos dons, discernimento de espírito, discernimento espiritual. Para você discernir os espíritos conforme o ambiente. Tu sabe o que vem de Deus e o que não vem. Se tu vai orar por alguém, ou tu vai entrar num ambiente, conforme o que está lá, tu já sente alguma coisa ali que não está bem. Principalmente quando te chamam e te convocam para lidar com isso. Mas é com jejum, oração, uma vida separada para Deus. Se pecou, se arrependa, peça perdão, porque para você estar preparado quando tiver que passar por uma experiência dessa. Então não brinque. Não brinque com o demônio, que o demônio não está brincando. Aqui alguns versículos, né, onde fala sobre repreender demônios. E depois você pode estar pausando o vídeo aí para estar achando esses textos aí. É onde Jesus e os apóstolos expulsavam o demônio, né? Davam uma ordem e o demônio saía. Ele tinha que sair, não era sem impor a mão na cabeça. Se você tem dúvida sobre mais algo na Bíblia, algum assunto, põe nos comentários desse vídeo. Bom, irmãos, no vídeo 2 eu falei sobre como expulsar demônios ali, o vídeo 1 também, quem vai chegar no vídeo 3. Então me surgiu uma dúvida depois ali que eu terminei o vídeo 2, que alguns irmãos podem ter, eu também tinha essas dúvidas, né? Como é que eu oro? Tá, eu tenho que estar assim, assado para quando passar por essa experiência, eu dessa forma, mas como é que eu vou orar quando chegar essa hora? Quando acontecer comigo, como é que eu oro? Então o vídeo 3, que a Márcia está vendo aí, eu vou ensinar algumas coisas nessa, como é que vocês faz na hora da oração. Eu vi alguns vídeos ali que me deixaram assim meio triste, porque são às vezes pessoas até inocentes com boa intenção, mas que aprenderam errado, aprenderam daquela forma. Funciona por causa da inocência da pessoa, porque é usada a autoridade do nome de Jesus também, mas não precisa ser aquele ritual, vira quase um culto ali para mandar um demônio embora. Então é mais simples do que muitos estão tentando ensinar para alguns irmãos, tá bom? Então, próximo vídeo, o vídeo 3 é falando sobre isso, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém?